Que bom estar juntos novamente. Vamos a orar. Amante Deus, obrigado, Senhor, porque podemos agora abrir a tua palavra. Condúcenos no estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos a falar de caminhar em círculo. Abordarei um aspecto diferente das nossas vidas. Vou começar mencionando a carta de um rapaz. Ele diz: Vou me suicidar porque a vida não faz sentido. Assim não, e o fez. Outro rapaz reclamou porque a vida era chata, enfadonha, somente 22 anos. Achar a vida chata com 22 anos? E assim encontramos muitas dessas histórias, verdade? Por que achamos a vida sem sentido? Por que temos tédio? Porque vivemos em uma cultura especializada em entreter as pessoas com a TV, com cinema, com clubes, com bares, com jogos. Enfim, Hollywood criou tantas coisas hoje para nós, tantos meios, cada final de semana um programa diferente, cada dia alguma coisa com que me entreter. Mas como pode ser que a vida seja enfadonha para tantas pessoas desse jeito? Neste desempenho gigantesco de Hollywood, e todos os meios massivos, como as pessoas podem achar chato o século XXI? Nossa cultura está desenhada para consumir. E aqui começa o problema de tudo, porque tudo está pronto ou semi-pronto. Não precisamos em algumas culturas, em alguns países já cozinhar, porque vem tudo semi-preparado, é só tirar do pacote, que esquentar e começar a comer. Falando nisso, se diz que quem cozinha não sofre de depressão, porque na cozinha necessitamos usar nossa criatividade. Lembro quando chegamos à Alemanha, a gente queria conseguir feijão, a gente queria conseguir grão de bico, a gente queria conseguir lentilha, mas não tinha nada em pacote como nós estávamos acostumados. Vinha tudo semi-pronto, você tira um instante, isso está pronto. Um dia, minha esposa me disse: Guinter, olha o que tem aqui, feijão preto. E eu olhei e pensei que era novamente uma latinha. Não, estava em um pacotinho. Uau, levamos já alguns pacotes para casa. Minha esposa outro dia já colocou de noite, colocou em molho, outro dia ela colocou na panela de pressão. Quando chegou perto do meio-dia, ela começou a preparar outra coisa para comer, porque ela esteve toda a manhã e o feijão não ficou brando, ficou duro como no começo, não dava para comer. Eu pergunto: quantas de vocês, minhas irmãs, sabem tricotar? Por quê? Quantas de vocês? Nossas avós sabiam. Por quê? Porque não viviam em uma cultura de consumismo, em si uma cultura onde elas tinham que produzir, e isso muda a vida. Pergunte você aos homens agora, você que está ali sentado, pergunta: quantos de você tem um hobby, como ser juntar selos, colecionar barcos, colecionar carros, aviões. Essa época, essa filosofia terminou. Hoje temos outra filosofia, a filosofia das caixas vazias. Veja só que fica depois de um aniversário. Que fica? Caixas vazias. Caixas de pizza, caixas de bebidas, isso que sobra depois do aniversário. E o homem, com quem estava o homem? Falando com homens. E a mulher, falando com mulheres. E as crianças, brincando com crianças. Houve diálogo de marido com mulher? Houve um encontro de família com os filhos? Vivemos numa cultura de consumismo onde se separa pai por um lado, mãe por outro, criança por outro. É o alvo de Satanás, que nós dividamos tudo. Nem sequer queremos fazer as coisas juntos na igreja. Quando usamos nossas habilidades como família, essas habilidades que Deus nos deu, aprendemos uma filosofia que nos acerca ao Criador. Deus nos deu a capacidade de criar. Nossa cultura nos tira essa alegria. Hoje temos uma cultura, aquela de sem propósito.
Bom, mas hoje quero que vejamos um exemplo como podemos caminhar em círculo ainda com um propósito. Porque a Biblia nos muestra cómo podemos caminar en círculo con un propósito. Abre tu Biblia en el libro de Josué, no capítulo 6. Nos vamos a leer algunos versículos aquí en ese libro de Josué en esa hora. Dice no capítulo 6 de Josué, os versículos 1 a 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava, diz o texto bíblico. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Sete sacerdotes levarán 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º día rodearéis a ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán a trombeta. Versículo 5. Y será que tocándose longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vos o sonido dela, todo o povo gritará com grande gritaria, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Você percebe o que diz ali? Veja o versículo 10. Porém, o povo ordenara a Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Vamos ao versículo 15 e 16. No 7º dia madrugaram ao subir da alba e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Tem momento para fazer as coisas. Deus te diz quando é que tens que fazer. E terminamos com o verso 20, que diz: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta, tendo ouvido o povo sonido da trompeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e a tomaram. Que maravilha! É uma maravilha da obediência. Essa é uma história muito interessante. Veja, nela encontramos um projeto de esperança. Nessa história, Deus faz coisas que vão em contramão da estratégia humana. Podemos imaginar uma coisa mais absurda? Atacar uma cidade fazendo ruído. Todos os que sabem alguma coisa de guerra, que o êxito de uma batalha depende de um acontecimento, um ingrediente primordial, que é a surpresa. Por isso que os alemães e os ingleses inventaram aquela tática para decifrar os secretos do inimigo, para saber qual era o plano, como eles iam atacar. E Deus nessa história faz tudo no contrário, num caminho circular. Esse é o caminho da obediência, o caminho da humildade. Quando Deus manda fazer alguma coisa, ou dizer alguma coisa, ainda que não encontremos sentido, temos que obedecer. Temos que obedecer. Diga-me, alguma coisa lógica nesse ataque da cidade de Jericó? Quando saíram? De manhã? Não teria sido melhor sair de madrugada, de noite, e pegar aos guardas dormidos, pegar a eles de surpresa? Deus os mandou justamente no horário quando o inimigo estava mais alerta. Com o sol tudo é mais visível e o povo dá uma volta e regressa. Parece lógico, volta para sua casa depois de uma volta. Eles perceberam agora que não tem força para atacar. E o que aconteceu quando damos a volta? Começamos um ciclo que Deus estabelece para seu povo e para o mundo.
sabem que há um ciclo de sete que se repete desde a criação. Um ciclo que no grande conflito terá um papel preponderante, um ciclo que foi quebrado tantas vezes pela maioria das pessoas e pode ser que muitas vezes por ti e por mim também. Temos que pensar agora em uma guerra espiritual. Ainda que muitos teólogos leessem o texto da conquista e viram somente uma guerra secular, não viram uma guerra espiritual. Duas culturas em movimento, um objetivo, um propósito. Qual era o propósito que tinham? Que podia fazer o povo para derrubar a muralha. Ela era tremenda. Imagina uma muralha de 12 metros de largura. Podiam andar um ao lado do outro, dois carros simultaneamente, sem nenhum problema, tranquilos. Sabe, o propósito de Deus não era derrubar. O propósito de Deus com os filhos de Israel era chegar. Porque para derrubar, isso se encarregaria Deus. Para isso era necessária muita fé. Eu lembro hoje quando comecei a estudar a Bíblia. Eu lembro quando meus amigos me disseram, Guinter, não é bom beber álcool. Mas como assim? Uma cervejinha, um momento social é tão agradável. Eu dizia, não, não é o melhor. Me lembro quando eles me diziam, Guinter, o mate é um estimulante. Ele não é bom para nós. O chimarrão não é para nós. O chá preto, o café são estimulantes. Eu não entendia nada disso. A roupa temos que... Como assim? Por que a roupa? O cabelo. Quem tem esse cabelo comprido tem que cortar um pouco. Não é bem assim. Eu não entendia muitas coisas. E agora eu começo a entender que há uma luta entre duas culturas. A cultura de Jericó e a cultura do povo de Deus. A cultura que Deus nos dá. Assim, cada dia que o povo marchava ao redor de Jericó era um chamado ao arrependimento, uma possibilidade de salvação ali dentro. Cada dia que te reúnes no culto de família é um chamado de Deus ao arrependimento que está errado na tua vida, para começar de novo, para te dar um novo início, um novo começo na tua vida. O plano que Deus tem, esse sim que faz sentido, ainda que para o mundo pareça que é coisa de louco. Imagino que o primeiro dia ficaram um pouco assustados os de Jericó. No verso primeiro diz que Jericó era rigorosamente fechada, bem fechada. O Espírito de Profecia nos explica tudo isso como foi. Mais tarde, os assírios inventaram uma nova técnica do sítio. Eles sitiavam a cidade um dia, 2 dias, uma semana, 2 dias, até que acabava a comida, acabava a água, ficavam fracos e se entregavam. Enquanto eles não se entregavam, eles armavam as catapultas, os arietes de guerra, para derrubar as muralhas, e assim trabalhavam dia e noite. Mas veja, o exército dá uma volta e vai embora. Ali a cidade de Jericó teve sua primeira oportunidade de salvação. O que chama a atenção é que de Jericó ninguém pelejou, nem se entregou, não reagiram, eram de uma cultura sedentária, eles se sentiam seguros. Nossas muralhas estão seguras. Você não se sente seguro como você está? Não sente essa necessidade de mudar alguma coisa? Eles eram idólatras, pensavam que seus deuses os guardariam e cuidariam, estavam orgulhosos de ser inexpugnáveis, jamais haviam sido conquistados por ninguém. E que acontece o segundo dia? Um dia mais de graça, ninguém reage. Mas o Espírito de Profecia nos diz que, entretanto que o exército dava uma volta, eles começaram a se burlar, porque tudo que Deus faz, como diz Paulo, para os gregos é loucura, não tem lógica. Assim não se conquista uma cidade, pensavam eles. Essa não é maneira. Você não escuta hoje a pessoa, eu não mando meus filhos à escola adventista porque ali eles não ensinam bem. Eles não têm as técnicas de computação, eles não têm aquelas coisas. Mandam para o mundo, mandam para Jericó. E depois choram quando os filhos estão fora da igreja. Choram e clamam para que o pastor fizesse alguma coisa. Lembra quando Senaqueribe mandou uma carta debochando de Deus e de como ele defende? Não te engane o teu Deus, em quem confia. E Deus escolheu a Jaasiel
E Jaciel dice, en esa pelea não teis que pelejar. Fica tranquilo, adorai a Deus. E Josafá reúne o povo, ele colocou os cantores na frente, então os sacerdotes, o exército detrás, e ele sai cantando, adorando ao Deus onipotente que tem poder. E Josafá dice, creiam em vosso Deus, sigam os profetas e vocês estarão seguros. Hoje temos a palavra profética mais segura, na qual fazemos bem estar atentos com uma antorcha que alumna o lugar tenebroso. E passou o terceiro dia, o quarto e o quinto e o sexto desse lado do grande conflito. Do outro lado, do lado dos israelitas, ao desafio de caminhar pelo caminho de Deus, e desta vez o caminho de Deus parece sem saída. Dar uma volta, retornar. Outra volta, regressar. Outra volta, voltar e nada acontece. Por favor, não imagines que a destruição de Jericó foi gradual. Não. Sabem qual é a definição de fé? A definição de fé é confiança nas coisas que não se veem. É você confiar no que diz Deus na sua palavra, na Bíblia, no espírito de profecia, confiar e viver. Outro desafio foi manter a ordem. Em todo o Antigo Testamento percebemos ordem, tanta ordem, inclusive nas coisas que não têm sentido. Um exemplo, o sacrifício do cordeiro. Tudo deveria ser feito na ordem estrita como Deus mandava. Matar o cordeiro, cortar em pedaços, lavar tudo em perfeita ordem, tal qual como Deus prescrevia. Então, deviam colocar os pedaços na ordem indicada. Para que tanta ordem depois de tudo que ia fazer? Simplesmente ia queimar, nada mais. Nossa caminhada em círculo, um dia, 2 dias, 3 dias, Deus tinha um propósito: fortalecer a fé deles. E a fé significa obedecer a Deus, ainda que não vejas nada, ainda que você não entenda. Eu lembro quando eles me falaram não comer porco, não comer tantos animais que menciona a Bíblia, mas por quê? Eu não entendia nada por quê. Eu tinha um criadeiro de porcos, mas Deus me dá o privilégio de saber o porquê. Com o tempo eu investiguei e eu soube porquê. Hoje eu sei por que no café, por que no chimarrão, por que no cerveja, por que no carne, por que no tanta... Eu sei, mas se você investiga, Deus te vai mostrar. Sabem o que me chama a atenção? Que Deus mandou que o exército tivesse que caminhar em silêncio. Silêncio absoluto. Já se perguntaram por quê? Isso parecia um absurdo. Você imagina, alguém poderia dizer, por sorte não foram junto às mulheres. Os judeus, numa cultura muito parecida aos do sul de América, eles gostam de conversar, os judeus, todo o tempo querem estar conversando. Eu conheço algumas pessoas que não param de falar. Você senta com ele, você não precisa falar. Você por aí fica com raiva, quer dizer uma coisa e não te dão lugar. Ainda assim, quando Deus conhecia a cultura, as necessidades dele, deu uma ordem: não falar. Sabem por quê? Poderiam surgir diálogos de desconfiança. E esse é um problema tão conhecido, poderia ter surgido facilmente. Olha, isso não faz sentido o que estamos fazendo aqui. Não seria melhor fazer de outro jeito? Os diálogos da desconfiança. Já escutaram alguém? Ah, esse ancião não presta. Esse pastor, ixi, olha ele. Olha o que está na internet. Os diálogos de desconfiança são terríveis. Matam almas, matam a fé, destrói os filhos. Cuidado com o diálogo da desconfiança. Por isso, no caminho circular da fé, temos que aprender uma coisa: é a obedecer como obedeceu Jesus. Eu gosto muito como expressa Isaías: como cordeiro, mudo, não abriu a boca, porque Deus sabe que é o melhor. Ele sabia que era o melhor. E Jesus obedeceu estritamente e saiu vitorioso para te ganhar a ti, para te salvar a ti, para te levar junto. Vou perguntar aos pais que têm filhos que estão afastados da igreja: quantas vezes você orou por eles? Precisamos, às vezes, orar até que morremos e não vemos nada. E muitos pais verão na nova terra filhos deles ali. E você vai perguntar: como chegaste aqui? Eram tuas orações, ó Pai. Sempre me emociona ouvir essas histórias tão bonitas.
Deus quer fazer surpresa. Sabe, quando aprendemos esse caminho do silêncio, da obediência, Deus rompe o véu que separa os mundos e se mostra tal qual é. Em um instante, as muralhas de Jericó foram destruídas. O Espírito de Profecia diz que foi Jesus Cristo com seus anjos que bateram o orgulho dessa cidade e assim conquistaram a cidade. Toda vez que obedecemos, ainda que não entendamos os tempos e os métodos do Senhor, Ele responde. Pode ter a certeza. Desejas caminhar no caminho circular da obediência? Esquecer aquelas coisas negativas da tua vida e começar a ser o que Deus quer? Esse caminho é difícil. Não se guia pelas evidências nem pelas emoções. Espera aprender a ver o objetivo de Deus, o fim, o alvo, o além deste caminho que leva para Jerusalém. Deus te quer levar para lá. Estás disposto a caminhar no caminho da obediência? Amante Deus, abençoa meu irmão, minha irmã, abençoa esse jovem, a essas crianças. Coloca um círculo de proteção em torno deles e que juntos possamos caminhar no caminho da obediência que leva a Nova Jerusalém, o caminho da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos novamente. Um grande abraço para ti.